Boa noite a todos. Vamos para mais um Evangelho, esta noite de hoje. E para iniciarmos, que possamos mentalizar nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos acalmar, que Ele possa nos conduzir em mais essa noite, com muita luz, com muita paz, equilíbrio, para que possamos absorver a leitura desta noite. E com muita gratidão, que possamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos de todo o mal, porque só a ti pertence o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Vamos hoje, na nossa leitura, do livro Paciência, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, com o título Oportunidades. As oportunidades são riquezas potenciais da alma no bojo do tempo. Eis-las que nos procuram diariamente, clamando-nos através de situações e pessoas para que nos manifestemos na edificação do bem aos outros, que resultará sempre em parcelas de felicidade em nosso favor. Vigiai-lhes a presença, a fim de aproveitá-las tanto quanto puderes. O Espírito da caridade nos pede semelhante atitude, considerando-nos a tranquilidade própria. Observa e verificaremos que os convites dessa natureza repontam incessantemente do caminho, embora nem sempre consigamos percebê-los. É o irmão irritadiço que nos dirige determinada frase imprudente e infeliz, em momentos difíceis do trânsito, claramente aguardando a nossa doação de tolerância. É o amigo em desvalimento, muitas vezes abatido ou desesperado, esperando-nos a palavra tranquilizante, ungida da simpatia e da solidariedade de que necessita, a fim de levantar-se em espírito. É o familiar atribulado por obstáculos diversos, de quem nos cabe aproximar com socorro que se faça possível. É a página balsamizante, fácil de entender aos companheiros de experiência, vítimas de reveses ou daqueles propósitos de rebeldia ou vingança. É a conversação amena e reconfortante, em casa ou na rua, com a qual inconscientemente afastamos alguém da queda no suicídio. É o auxílio discreto ao amigo de sentimento anuviado, por empecilhos vários, a que a carência de recursos bastas vezes conhecidas por nós, no plano físico, sugere-nos a entregar-lhe com bondade o apoio que esse mesmo companheiro em penúria não nos pediu. Há sempre alguém naufragando no ar das dificuldades humanas. Alonga o próprio olhar e identificarás as oportunidades de servir que se destacam à mostra. Não esperes que o próximo te solicite a cooperação. Colabora voluntariamente, na certeza de que estarás realizando valiosas sementeiras de trabalho e de amor na construção de um futuro melhor. Oportunidades, aflições, lutas e provas. O tempo faz o desfile delas para que as reconheçamos. Ergue-te cada dia, faz o melhor do alcance, trabalha e serve.
Hoje alguém nos deixa ver as tribulações que lhe fazem precisas ao aprimoramento espiritual, de modo que lhe possamos doar por nós mesmos algo de útil. Amanhã, porém, é possível seja para nós o dia de necessidade de receber. Esse texto do Chico, com o título Oportunidades, é tudo que ele nos coloca, nesta frase, que há sempre alguém precisando, de algo. E ele nos fala, para a gente alongar o nosso olhar, para que a gente abra esse olhar para enxergar o outro. Como está o nosso olhar? Como está a nossa percepção diante das necessidades daqueles que estão ao nosso lado? Eu consigo enxergar essa necessidade no outro? Ou eu convivo, a maioria das vezes, anos a fio, e eu não percebo o quanto aquela pessoa ao meu lado está sofrendo? Eu acabo ficando muito entregue às minhas dificuldades, aos meus problemas. E, na maioria das vezes, nas minhas reclamações, e não percebo o quanto as outras pessoas precisam de uma palavra, precisa de um carinho, de um afeto. Quantas vezes a gente a gente fica nas nossas reclamações e a gente não para pensar que nós temos um teto, muitas pessoas não têm. Temos comida neste momento, muitos não têm. Temos cobertores, neste momento de frio, muitas pessoas estão passando por muito frio. Temos saúde, muitas pessoas estão nos hospitais. Temos nossos familiares junto a nós, porém muitas pessoas não têm o seu familiar junto. Muitos deles, devido à pandemia, até pode ser que não esteja mais nem aqui. Então nós temos tantas oportunidades de pensar no outro, tantas oportunidades de auxiliar o nosso próximo, mas na maioria das vezes a gente acaba se entregando apenas às nossas próprias dificuldades. Quando ele fala, na maioria das vezes a gente se depara com pessoas, nosso irmão irritado, no trânsito, na rua, e a gente precisa trabalhar a tolerância, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, e a gente procurar entender o momento daquele nosso irmão, entender que na maioria das vezes a gente precisa calar ao invés de falar. No capítulo 9, um espírito amigo, no item paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca: sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e consequentemente bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou no nosso caminho para ser os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. O Chico nos coloca aqui numa frase sobre o familiar tribulado, Então a gente, dentro do nosso lar, neste momento de pandemia, estamos convivendo muito mais com os nossos familiares e temos que exercer muito a paciência, a tolerância, porque aquele nosso familiar, a maioria das vezes ele não tem o mesmo entendimento que a gente, ele está num outro momento,
E quando ele está irritado, quando ele nos fala uma palavra que nos fere, precisamos aprender, como nos fala Jesus, a perdoar. Né? Precisamos parar, procurar entender o momento daquele nosso irmão. Normalmente, né, a gente fica aí nesse momento aí de muitas tribulações, mesmo nesse momento de pandemia, né, a gente em casa, a gente acaba, né, correndo o dia inteiro, a gente acaba tendo tantas coisas e não temos um tempo de fazer uma oração, né, de pensar naquela pessoa que muitas vezes nos liga, né, muitas vezes nos passa uma mensagem e a gente acaba deixando para depois. E quando a gente vai atender, ou quando a gente vai falar, a gente percebe que a pessoa está precisando tanto, né, dessa palavra, desse carinho. Quando ele nos coloca essa palavra tranquilizante, que na maioria das vezes a gente acaba por levantar aquela pessoa que está triste, que está com algum problema. E quando a gente faz esse auxílio, quando a gente consegue, né, parar para atender esse nosso irmão e pratica essa caridade moral, né, maravilhosa, a gente tira esse nosso irmão, na maioria das vezes até de um suicídio. Só que a gente faz muito mais bem a nós mesmos quando a gente consegue ter esse momento de praticar essa caridade, ter esse momento de estar auxiliando o nosso próximo. Quando ele coloca, né? Quando a gente alonga o nosso olhar, quando a gente abrange um pouco mais, a gente consegue identificar essas oportunidades. Essa oportunidade de auxiliar o nosso irmão, essa oportunidade de ver esse nosso amigo que está precisando, de ver esse nosso familiar, que na maioria das vezes a gente nem enxerga por tanto tempo, mesmo vivendo junto, de ter essa conversa reconfortante com um amigo. Neste momento de pandemia, que a gente estamos nos nossos lares, a gente consegue auxiliar, né, pelas redes sociais, a gente consegue passar essa palavra de conforto pelas redes sociais, e a gente acaba tendo esse auxílio, né, a esse nosso amigo, que acaba no final nos auxiliando muito mais. E com isso a gente trabalha aí o nosso egoísmo, né, que normalmente quando a gente vê a dor do outro, quando a gente vê a dificuldade do outro, a gente esquece aquelas nossas dificuldades que a gente passa. A gente para de ficar apenas olhando para nós, a gente começa a olhar para o outro. A gente começa a ter esse olhar de ver o outro. E ver no sentido realmente de enxergá-lo para auxiliá-lo. O livro de Lucas, o médico Jesus, ele nos coloca, né? A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quanto tempo a gente fica perdendo reclamar, né? Como eu falei, a gente precisa ver o que a gente tem e parar de reclamar do que a gente não tem. Porque na maioria das vezes o que a gente não tem é porque a gente não precisa naquele momento. Mas a gente normalmente, né, a gente não agradece a saúde, a gente só fica, né, reclamando quando a gente está com algum problema, né? Quando a gente está com alguma doença, a gente começa a reclamar. Só que a doença acaba sendo um alerta justamente para a gente cuidar da nossa saúde, né? De repente a gente acaba se distanciando um pouco, negligenciando um pouco a nossa saúde, e a doença ela vem justamente para ser essa alerta. E como o De Luca coloca isso, né, a gente reclama bastante, né, a gente reclama muito, e isso acaba sendo uma energia muito negativa ao nosso redor, e também acaba
expandindo para os nossos familiares, para quem está junto da gente. Da mesma forma que Jesus nos fala que a gente é a luz do mundo, que a gente tem que expandir essa luz, quando a gente está com essa luz aí apagada, com essa luz, né, com essa parte, com essa reclamação, nós acabamos fazendo com que o outro também fique mal. Jesus, né, quando ele se deparou com o paralítico junto ao poço, ele indagou ao paralítico, né, se ele queria ser curado. E aí o paralítico, ao invés de responder afirmando, né, para Jesus que queria ser curado, ele começou a falar uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço. Normalmente é isso que a gente faz sempre, né? E aí Jesus, né, não falou uma só palavra diante daquelas reclamações, curou o paralítico e falou para ele, né? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente ele começou a andar. Levantar é sair do chão do vitimismo e da reclamação. É assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade ou a dificuldade, né, nos trouxe. Tomar a cama é assumir o controle da dificuldade, seja ela uma doença ou qualquer outra, e a gente não deixar ser controlado por ela. É ter a certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura, no processo da nossa vida. Chico nos fala, né, em oportunidade. Nós estamos nesse momento, né, passando por tantas dificuldades, né, e a gente precisa ver nessas dificuldades justamente as oportunidades de auxiliar aquele que precisa mais do que nós, auxiliar aquele que não tem a comida, para que a gente possa auxiliar aquele que não tem o cobertor, aquele que está com mais medo do que nós, que possamos, né, buscar isso, tomar esse controle da dificuldade, para que a gente possa estar auxiliando o nosso próximo, que a gente possa estar realmente nesse auxílio ao nosso semelhante. E quando Jesus nos fala para um paralítico andar, ele nos fala para nós. O convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos e fazermos as mudanças necessárias para atingir essa nova fase. Sabemos o quanto está sendo difícil todo esse tempo que estamos vivendo de pandemia. Só que neste tempo estamos tendo muitas oportunidades de auxiliar. Só não podemos nos entregar ao medo, nos entregar ao desespero. Precisamos sempre perceber, né, o quanto Jesus nos auxilia, o quanto Jesus está na frente de tudo, está sempre, né, nos auxiliando, o quanto a espiritualidade nos auxilia o tempo todo. Que possamos procurar estar atento, diminuir o olhar que temos normalmente para dentro de nós, com o nosso egoísmo, para enxergar ao nosso redor, para ver as inúmeras oportunidades de auxiliar o nosso próximo. E quando a gente faz isso, como eu falei anteriormente, somos os mais beneficiários. Quando a gente auxilia o outro, a gente recebe em dobro. A gente precisa continuar firme na nossa fé, sabendo que Deus está no comando e que Jesus não nos desampara nunca. E a espiritualidade está sempre nos intuindo e nos auxiliando. E se a dificuldade é grande,
eu gosto sempre de falar, Jesus nos carrega nos braços quando a gente está passando por essas maiores dificuldades. Então que a gente continue com essa certeza de que nunca estamos sozinhos, a espiritualidade está nos auxiliando sempre, e que todo esse momento que estamos passando são oportunidades de aprendizado, e que a gente possa aprender sempre para nos melhorarmos, para conseguir essa mudança que Jesus espera de nós, e que a gente, com essas mudanças, a gente possa estar auxiliando sempre os nossos semelhantes. Agora, que possamos com o nosso coração repleto de amor, por essas palavras maravilhosas dessa lição do Chico, possamos nos envolver em muita luz. Peço a cada um em seus lares que traga a sua mente, o seu mentor ao seu lado, e que possamos vibrar pela paz do nosso planeta, principalmente os países que se encontram em guerras, que se encontram em conflitos. Vibremos pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que a espiritualidade possa os intuir, para que eles percebam quanto podem estar auxiliando o nosso povo. Vibremos pelos nossos irmãos que estão presos em presídios, cadeias, e por aqueles que estão presos a todo tipo de vício. Vibremos pelas nossas crianças, especialmente aquelas que estão abandonadas, que estão em orfanatos, que estão pelas ruas de nossas cidades. Vibremos pelos nossos idosos, principalmente aqueles que estão em asilos, que estão abandonados pelas ruas. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, estejam eles nos leitos dos hospitais ou em suas casas. Pedimos à equipe de Bezerra de Menezes que possa estar indo em cada leito, em cada lugar que tenha uma pessoa doente, uma pessoa enferma, principalmente nesta pandemia, todos os lugares que tem as pessoas desesperadas. Também pedimos à espiritualidade que possa estar auxiliando toda a equipe médica, enfermeiro, todos que estão cuidando de todas essas pessoas. Que nesse momento possamos trazer aquele nosso familiar à nossa mente, que não está conosco, que ele possa estar sendo assistido pela equipe espiritual, em muita luz, em muita paz. Peço a todos, neste momento, que possamos envolver o nosso planeta em um abraço de muito amor, de equilíbrio, que a espiritualidade possa estar derramando sobre o nosso planeta equilíbrio, saúde, serenidade, para que possamos passar por todos esses momentos que estamos passando, com fé, com resignação, sabendo que a espiritualidade nos ampara a todo momento. Peço também à espiritualidade que possa fluidificar as águas das casas de cada um de vocês. E quando bebermos, podemos sanar, de acordo com o nosso merecimento, os nossos males físico e espiritual. Graças a Deus. Para encerrarmos o Evangelho de hoje, gostaria de encerrar não com uma prece, mas com uma mensagem do Chico, para que possamos interiorizar essa mensagem e acreditar sempre que tudo passa. Chico nos coloca: todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão.
As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sossobar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiamos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Que Jesus nos ilumine, que tenhamos paz, equilíbrio, tranquilidade e a certeza de que Jesus está à frente de tudo e que todo esse momento que estamos passando vai passar. Boa noite a todos.